Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, servidores e servidoras que estão participando de um grande movimento contra essa farsa da reforma da Previdência. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui a minha indignação e o meu repúdio ao que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa. O dia de ontem ficou marcado de uma forma muito negativa, não só nos anais da Assembleia Legislativa, mas sobretudo nos anais da história do Estado de São Paulo, porque nós assistimos aqui a um show de autoritarismo, tanto do ponto de um massacre também em cima dos servidores públicos, o massacre da retirada de direitos, de uma farsa, de uma reforma cruel e perversa de previdência, de retirada de direitos previdenciários das servidoras e dos servidores, e também um massacre físico. Foi inadmissível o que aconteceu ontem, e quando começou a sessão, eu fui ao microfone e fiz um apelo ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, para que ele retirasse a tropa de choque de dentro da Assembleia Legislativa, porque não combina tropa de choque dentro da Casa do Povo, da Casa da Cidadania, tropa de choque nos corredores, dentro do plenário do Parlamento Paulista, e deu no que deu. Ele acionou o botão do aparelho repressivo do Estado contra milhares de servidoras e servidores que foram machucados, que apanharam, que foram vítimas de balas de borracha, de spray, de bombas de gás lacrimogêneo, inclusive bombas vencidas e gás vencido também, que inclusive faz muito mal para a saúde das pessoas. Foi um absurdo o que aconteceu ontem aqui. Então a Assembleia Legislativa tem essa mancha histórica que estará registrada, e a história não vai perdoar o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e nem os deputados que foram complacentes, que não reagiram ao que aconteceu ontem, ainda referendaram todo o processo de repressão da tropa de choque contra professoras, professores, agentes de organização escolar, escreventes, oficiais de justiça, servidores do sistema prisional, servidores da Polícia Civil, da Secretaria da Saúde, enfermeiras, médicos, servidores de vários órgãos públicos foram ontem vítimas desse processo de repressão e da retirada de direitos. O que eu quero dizer é que hoje é a segunda parte da perversidade. A Assembleia vai votar a segunda parte da maldade, da perversidade e da crueldade contra os servidores públicos, porque no conjunto, essa reforma, essa farsa da reforma da Previdência, que é representada pela PEC 18, que infelizmente foi votada ontem, e hoje está em debate aqui o PLC número 80, essa reforma no seu conjunto, ela agride os direitos e a dignidade dos nossos servidores, em vários aspectos, Primeiro, que eleva a idade mínima para aposentadoria, no geral, para os servidores em geral, 62 anos a servidora e 65 anos o servidor público. Eleva também a alíquota de contribuição, mesmo com as alterações feitas. Não se enganem, nessas alterações feitas tem muita pegadinha, tem artigos obscuros que não são claros, que jogam a conta, que podem jogar a conta desse escalonamento que está sendo agora colocado como a salvação da pátria para os aposentados e pensionistas. O artigo 31, ele versa sobre um dos parágrafos do artigo 31 do PLC, versa exatamente sobre isso. Então tem pegadinhas,
tem artigos obscuros que não são claros. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa progressão, esse escalonamento também não resolve a situação. O fato é que as maldades continuam nessa reforma. As regras de transição são duras, são cruéis, milhares e milhares de servidores serão prejudicados com essas regras de transição. Para alguns setores elas nem existem, essa é a grande verdade, né? Enfim, essa reforma da Previdência, ela atenta contra os direitos conquistados historicamente pelos nossos servidores. Lembrando que o Estado de São Paulo já fez a reforma da Previdência em 2007 e já houve o aumento da alíquota para 11%. Isso aconteceu em 2007. Depois nós tivemos uma segunda reforma da Previdência que foi aprovada aqui em 2011, que foi criada a Previdência Complementar. Então, as argumentações do governo de que há um rombo, há um déficit, que o governo precisa em 10 anos economizar 32 bilhões de reais, isso na verdade já foi desmascarado. Eu fiz aqui várias exposições aqui na tribuna, mostrando os números, mostrando que se há crise fiscal não é na Previdência. A crise fiscal do Estado de São Paulo está no pagamento da dívida pública, que já consome 17 bilhões de reais por ano dos cofres públicos, dívida que nunca foi auditada, e a nossa luta tem sido pela sua imediata auditoria. O que cria a crise fiscal no Estado de São Paulo é a sonegação fiscal das grandes empresas. Não é à toa que a dívida pública do nosso Estado já está em torno de 340 bilhões de reais. E muitas dessas empresas são beneficiadas ainda com benefícios fiscais, como as empresas aéreas, os grandes frigoríficos e tantos outros setores e empresas, que também a Assembleia Legislativa nem quer ouvir falar sobre isso, de enfrentar essas grandes empresas. Por que será? Por que será que a Assembleia Legislativa não entra na luta pela auditoria da dívida pública, da dívida ativa? Por que a Assembleia Legislativa não reage à política de desoneração fiscal que transfere recursos públicos do erário estadual para os grandes grupos econômicos do nosso Estado, né? Essa desoneração fiscal, essa transferência aberta, né? Ela já consome quase 20 bilhões de reais dos cofres públicos. Então nós queremos debater essas dívidas. Aí nós temos o X da questão e não na Previdência. Mas o governo Dória é covarde, o PSDB é covarde, é um governo a serviço do poder econômico, dos bancos, do mercado financeiro, sempre foi aqui no Estado de São Paulo, das grandes empreiteiras, dos grandes negócios. Então ele não vai fazer esse enfrentamento, nem da dívida ativa, nem da política de desoneração e nem da dívida pública. Ele ataca os servidores, fazendo as falsas reformas, sobretudo a reforma agora da Previdência, que também, deputada Márcia Lia, tem aí um jabuti, tem uma reforma administrativa que já abre caminho para que ali na frente o governo possa retirar quinquênios, sexta parte, gratificações, tudo isso será tirado ali na frente, porque trata-se também não só de uma reforma da Previdência, mas uma reforma administrativa. Não é à toa que o secretário da Educação, que tinha anunciado a nova carreira e que ela seria protocolada no final do ano passado, esperou, porque ele sabia que tinha que mudar primeiro a Constituição Estadual, e eles mudaram ontem, cometeram já a mudança ontem. E com certeza depois ele apresenta o projeto da nova velha carreira, na verdade, que é uma grande armadilha que vai prejudicar todo o magistério estadual. Então, por isso que eu faço um apelo aqui para que os deputados ainda possam, né, rever os seus votos, as suas posições e votar contrariamente
ao PLC número 80, que representa essa nefasta e perversa reforma da Previdência. Pela ordem.